Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, sobre a sua definição. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Os objetivos são relembrar o que é uma sequência, conhecer a relação de sequência com as funções e também aprender sobre a progressão aritmética. Você já ouviu falar da palavra flipagem? Sabe o que ela significa? Dica: é muito presente nos desenhos animados. E aí, alguma ideia do que a gente está falando? Flipagem é uma técnica usada para dar movimento aos desenhos animados. Nela é criada uma sequência com desenhos muito parecidos, em que há pequenos detalhes diferentes entre um desenho e o próximo, de modo que, ao passar rapidamente essas imagens em sequência, tem-se uma ilusão de movimento. O que aconteceria se essas imagens não fossem passadas na sequência correta? O que será que aconteceria, pessoal? Não daria a ideia de movimento, né? Então, a ordem, nesse caso, é extremamente importante para ter a ideia de que está havendo um movimento aqui. Assim como na flipagem, há uma sequência onde a ordem é importante, na matemática também estudamos sequências, onde a ordem também é importante. Observe algumas. Dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Números pares: 0, 2, 4, 6, 8, infinito, né? Meses do ano: janeiro, fevereiro, março, sucessivamente até dezembro. Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, até o infinito, né? Ainda, mais um exemplo, a sequência dos anos a partir de 2002, nos quais a Copa do Mundo de Futebol foi ou será realizada. Então, 2002 era o início aqui, mostrava. 2002, a Copa acontece de 4 em 4 anos, né? Então, 2002, 2006, 2010 e assim sucessivamente. O que podemos perceber, pessoal? Aqui, o professor apresentou alguns exemplos para vocês. Algumas são finitas, outras infinitas. Algumas são números, outras não, né? Então, tudo que segue um padrão, uma ordem, a gente pode dizer que está em sequência. Sequências numéricas, que é o que a gente mais estuda em matemática, né? Que para nós é o mais importante. Então, sequências numéricas apresentam números escritos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Cada elemento que compõe uma sequência é denominado termo, e a ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência. Por exemplo, sequência dos números pares: 0, 2, 4, 6, 8. Os números pares, um conjunto infinito, né? Então, tem a continuidade. A gente só mostrou uma parte dos elementos desse conjunto. O que podemos dizer? Que 0 é o primeiro termo, 2, o segundo termo, 4, o terceiro termo, e assim sucessivamente até onde eu quiser mostrar essa sequência. Qual seria o oitavo termo dessa sequência? Ah, professora, esse é fácil. Sim, esse é fácil, né, pessoal? Por quê? Porque a gente já conhece o padrão, então seria tranquilo de encontrar o oitavo termo, era só prosseguir. Você percebeu que para encontrar o próximo termo, temos que conhecer o padrão da sequência? Esse padrão é chamado de lei de formação de uma sequência. E encontrar essa lei de formação, às vezes, é um desafio. Então, por exemplo, ali, pessoal, na sequência dos números pares, o desafio não era grande, né? Era tranquilo, professor, era só eu prosseguir até chegar no oitavo termo, concordo, mas nem sempre é tão fácil assim.
Mas a lei de formação é muito importante para que a gente consiga identificar quais são os termos da sequência. Um desafio. Na sequência, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é a lei da formação? Qual é o próximo termo dessa sequência? E aí? Pensem um pouquinho aqui comigo, observem a sequência e pense, poxa, cadê o padrão aqui? A dos números pares era fácil, porque seguia de 2 em 2. E aqui, qual é o padrão? Ok? Pensaram? Não está tão nítido, né? Então vamos lá. Parece que não tem padrão, concordam comigo? Olha, 2, 10, 12, 16, 17. Se a gente pensar numericamente, realmente não estou encontrando nenhum padrão, mas ele existe sim. Olha só, são números naturais, cuja escrita inicia com a letra D, ó. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Então, o próximo número tem que seguir esse padrão, tem que começar com a letra D. Quem seria o próximo número? 200, né? Então, concluindo, o próximo número seria 200. Então, para encontrar o próximo termo, nós teríamos que usar esse raciocínio, né? Se representamos o primeiro termo por A1, certo? Primeiro termo por A1. Lê-se índice 1 ou A1. Né? O segundo termo por A2, o terceiro por A3 e assim por diante, até o termo de ordem N, ou enésimo termo, A na N. Essa sequência pode ser representada por A1, A2, A3, A na N, né? A na N seria o enésimo termo. Para essa sequência específica, o meu A1 é 2, o meu A2 é 10, o meu A3 é 12 e o meu A8 seria o 200. O índice N, AN, esse daqui, ó, pessoal, são os índices N. O que ele indica? Indica a posição do elemento na sequência. Então, o índice N representa a posição do elemento A1, A2, A3 na determinada sequência. Desse modo, o primeiro termo é indicado por A1, o segundo por A2 e assim por diante. Definição de sequência. Uma sequência ou sucessão de números reais é uma função definida em naturais, com exceção do zero, 1, 2, 3, n mais 1, e tomando valores no conjunto dos números reais, essa letrinha R representando o conjunto dos reais. Podemos lê-la da seguinte maneira: uma função de natural, com exceção do zero, em reais. Lembrando mais uma vez, N com um asterisco significa que é todos os números reais com exceção do zero. Assim, a cada elemento N, pertencente aos naturais, corresponde um único número real a N. Os elementos a N são os termos da sequência, e as notações para as sequências são A1, A2, A3, A na N, ou ainda A na N com N pertencendo aos naturais, ou ainda simplesmente A na N. Pensando em função, pessoal, pensamos da seguinte maneira. Aqui está os termos, né? O N termos, a posição. A posição que cada elemento, né, vai ocupar na sequência. Então, primeiro termo, 1, N igual a 1. Aqui eu ia mostrar para vocês, ó. N igual a 1. Nessa posição só vai ter um elemento, que é o elemento A1. Nosso N igual a 2. Só terá nessa posição o elemento A2 e assim sucessivamente. Praticando 1, vamos fazer um exercício então, pessoal. Ao lançarmos uma moeda, temos dois resultados possíveis, cara
ou coroa. Se lançarmos duas moedas diferentes, por exemplo, uma de 10 centavos e outra de 50 centavos, teremos 4 possibilidades. Cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Então notem, ó, se eu lançar uma moeda, 2 resultados. Se eu lançar duas moedas, eu tenho 4 resultados. E se lançarmos 3 moedas diferentes ou 4 moedas diferentes? Quantos serão os resultados possíveis? Encontre as respostas e organize-as em uma tabela, seguindo o exemplo que a professora deixou aqui para vocês. Então, olha só. Montando a tabela com as informações. Então, número de moedas. Se eu tenho uma moeda, quantos resultados são possíveis? 2. Se eu tenho duas moedas, quantos resultados são possíveis, né? Então, agora vocês vão pensar, quantos resultados serão possíveis se eu lançar 3 moedas ou 4 moedas? Podem pensar assim, ah, professora, com 3 seria, uma das possibilidades seria cara, 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 coroa. Então, notem que vocês vão fazer dessa maneira, ok? Pensem um pouquinho, registrem no caderno, façam uma tabelinha e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil? Então, vamos fazer a correção. Opa, perdão. Então, a situação, pessoal. Se nós temos uma moeda, eu teria 2 possíveis resultados, ou cara ou coroa. 3 moedas, fizemos mostramos aqui quem seriam as possibilidades. Então, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. 2 possibilidades, 4. Quando vocês fizeram ali para demonstrar, que a professora deu um padrão para vocês seguir, quantas vocês conseguiram? Se fizeram tudo certo, foi 8. Concordam comigo? Olha só, 3 moedas, 8 possíveis resultados. Se fosse 4 moedas, seriam 16 possíveis resultados. Fiz ali até o 5, pessoal. 5 moedas, teríamos 32 possíveis resultados. Então, o que podemos notar? A relação entre o número de moedas e o número de resultados mostrados na tabela acima é uma função. Sim, é uma função, onde o resultado, o número de resultados depende da quantidade de moedas que eu estou lançando, né? E também, né, pessoal, a cada número de moedas corresponde um único número de resultados. Então, mostrando aqui como função, eu posso dizer que f de 1 é equivalente a A1, né? E nesse caso, o meu A1 seria o 2. A minha f de 2 corresponde ao elemento A2, que nesse nosso caso seria 4. F de 3, A3, 8. Mostrando aqui no diagrama, pessoal, número de moedas, possíveis resultados. Lancei uma moeda. Só posso ter 2 resultados possíveis. Lancei 2 moedas. Consigo 4 resultados possíveis. Lancei 3 moedas. 8 resultados. Então, notem que para cada número de moeda, um resultado distinto. Podemos notar ainda, pessoal, que os nossos resultados aqui, ó, 2, 4, 6, consigo ver uma ordem neles. Vocês conseguem, pessoal? Acho que sim, né? Ó, o número 2, posso escrever como 2 elevado na 1. O número 4, como 2 ao quadrado. O número 8, como 2 ao cubo. O número 16, 2 elevado na 4. 32, 2 elevado na 5 e assim sucessivamente. Ou seja, existe um padrão. Então, nós podemos dizer que o número de resultados, né, pode ser escrito como 2 elevado na n. Nesse caso, temos que f de n igual a n, que também é igual a 2 elevado na n. A na n igual a 2 elevado na n é chamado lei de formação, ou então termo geral da sequência 2, 4, 8, 16, 32, pois fazendo que o meu n é igual a 1, obtemos o resultado 2. Obtemos o resultado A2, 4. Obtemos o resultado A3, 8 e assim sucessivamente. Mais um exercício para vocês resolverem, pessoal. Então, aqui, encontre o próximo termo da sequência abaixo. Então, observem a sequência. Primeiro elemento, ou seja, meu A1 é menos 3. Na sequência, A2 é 1, A3 é 5, A9. Quem é o próximo? Quem é o meu A5 nesse caso? Pensem um pouquinho, pessoal. Notem que há um padrão bem estabelecido aqui, bem visível. Então, pensem um pouquinho, observem e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui a resolução comigo? Esse estava fácil, né? Vamos falar a verdade, olha só. Menos 3, já na sequência o 1 e aí o 5. Ah, professor, eu vou pensar aqui que está mais fácil. Do 1 para chegar no 5, quantas unidades? 4 unidades. Do 5 para chegar no 9, também 4. Menos 3 para chegar no menos 1, precisamos andar quantas unidades? Ah, 4 também, então existe o padrão. Qual que é o padrão, pessoal? Sempre estou pegando o termo anterior e adicionando a ele o número 4 e obtendo o próximo termo. Então, seguindo a mesma lógica, nós concluímos que 9 mais 4, 9 mais 4, 13. 13 é o nosso próximo termo. O que nós podemos perceber, pessoal? Podemos perceber que o próximo termo depende do termo anterior, né? Quando isso acontece, a sequência é chamada recursiva, certo? Então, sequência recursiva é toda aquela em que o próximo termo depende do termo anterior. Ainda podemos observar que nesse caso específico, o termo seguinte é determinado sempre somando o termo anterior com uma constante. Nesse caso, a nossa constante é 4, certo? Então, eu pego o meu termo anterior e somo 4, né? Uma constante, sempre a mesma. E aí, quando isso acontece, a nossa sequência é ainda mais especial. Por quê? Sempre que isso acontece, nós vamos ter uma PA, certo? Ah, professor, o que é PA? Progressão aritmética. Vamos falar mais sobre isso. Então, observamos que eu pego o meu termo anterior, somo o número 4, uma constante, e vou obtendo o próximo termo. Sempre que isso acontecer, sempre que a constante for a mesma, pessoal, nós teremos uma PA. Aí, também posso definir PA da seguinte maneira. PA é toda a sequência numérica onde a diferença entre cada termo e o seu termo anterior, isso a partir do segundo termo, é sempre constante. Então, olhem aqui comigo, pessoal, pensando na definição de PA. Cada termo, a partir do segundo, a diferença entre eles é um número constante. Então, se eu fizer 1 menos 3, 4. Se eu fizer 5 menos 1, 4. Se eu fizer 9 menos 5, 4. Se eu fizer 13 menos 9, 4. Então, na PA, sempre a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre constante, né? Então, isso é uma PA e a nossa aula de hoje, pessoal, foi sobre isso. Relembramos o que é sequência, vimos a definição de sequência e também aprendemos o que é uma progressão aritmética. Espero que vocês tenham gostado e até breve!